Olá, galerinha do sexto ano C. Aqui quem vos fala é a professora Marisélia, com língua portuguesa. Vamos trabalhar produção textual, dando continuidade às nossas atividades no livro didático de vocês. Vamos trabalhar a leitura A Ilha. Está nas páginas 11 e 12. Peço que vocês peguem o livro para a gente acompanhar a leitura, tá bom? Vou... Minha história começa numa ilha com pouco mais de 200 habitantes, na Baía de Todos os Santos. Uma fração de Brasil praticamente secreta, ignorada pelas modernidades e pelos mapas. Nem, ou quase infalível, Google Maps consegue encontrá-la. Lá no lado superior do livro de vocês está dizendo glossário infalível, que quer dizer não falha que não falha, que nunca se engana. É nessa terra minúscula, a Ilha do Pati, que estão minhas raízes. O lugar é um distrito de São Francisco do Conde, município a 72 quilômetros de Salvador, próximo a Santo Amaro e conhecido por sua atual importância na indústria do petróleo. Na ilha, as principais fontes de renda ainda são a pesca, o roçado e ser funcionário da prefeitura. No Pati, sapatos são muitas vezes acessórios dispensáveis. Para atravessar de um lado para o outro na maré de águas verdes, o transporte oficial é a canoa, apesar de já existirem um ou outro barco, cedidos pela prefeitura. Ponte? Nem pensar, dizem os moradores em coro. Quando alguém está no porto e quer chegar até o Pati, só precisa gritar: "Toma quê?" Talvez você, minha companhia de viagem, não saiba o que quer dizer toma quê. É uma redução como oxente, que quer dizer o que é isso, minha gente? Ou ó pai, ó, que é olha para isso, olhe. Ou seja, é simplesmente me tome aqui do outro lado da margem. É muito gostoso gritar toma quê. Assim, algum voluntário pega sua canoa e cruza. Cruza a remo 1 quilômetro nas águas verdes e calmas. Entre os dois pontos da travessia se gastam uns 40 minutos. Essa carona carrega, na verdade, um misto de generosidade e curiosidade. Num lugar daquele tamanho, qualquer visita vira assunto, e é justamente o remador que transporta a novidade. Até hoje procuro visitar a ilha todos os anos. Gosto de entender minha origem e receber um abraço afetuoso dos mais velhos. Vou também para encontrar um sentimento de inocência, uma felicidade descompromissada que só sinto por lá. Graças à sua refinaria de petróleo, São Francisco do Conde é um dos municípios mais ricos do país. Essa dinheirama, porém, não chega até o cotidiano de quem mora no Pati. Eles até conseguem ver vantagens na vida simples que levam. Como não há violência, não há polícia na ilha. E as portas das casas estão sempre abertas para quem quiser entrar. O que faz falta mesmo é a água encanada. Para tudo. Dar descarga nos banheiros, lavar pratos e roupas, tomar banho. Mas não faz muito tempo, luz também era luxo. Na minha infância, a energia elétrica vinha de um único gerador, usado exclusivamente à noite, quando os televisores eram ligados nas novelas. As janelas da casa de meu avô, que teve uma das primeiras TVs do Pati, ficavam sempre cheias de gente. Era o nosso cineminha. Quem escreveu esse texto foi o autor Lázaro Ramos, que foi retirado do livro que mostrei a vocês na aula anterior, Na Minha Pele. Então vamos agora para a nossa interpretação textual no slide seguinte, ok? Vamos lá. Vamos para o estudo do texto. Número 1. O texto está organizado em parágrafos, marcados por uma entrada em branco na mudança
é parágrafo, não é isso? Parágrafo é o início do texto que tem um recuo para poder iniciar. Ele está mais afastado da margem do texto, certo? Os parágrafos estão mais afastados da margem. Na letra A qual localidade refere as passagens do texto? Vocês vão identificar e marcar qual localidade se refere à passagem do texto. Letra B. Que características do lugar são reforçadas pela caracterização feita pelo autor nas passagens acima? Né? Letra C. Com base em seu conhecimento de mundo, explique o que vem a ser o Google Maps, porque ele seria quase infalível segundo o autor. Nessa letra C, vocês não vão encontrar a resposta no primeiro parágrafo, como está dizendo, de acordo com o que usada, certo? Para saber o que é. Letra D. O modo detalhado pelo qual o autor apresenta seu local de nascimento é importante para o leitor? Por quê? Por que é importante ele mostrar esses detalhes para nós que estamos lendo o texto, né? 2. Identifique no texto mais algumas informações sobre o autor. Então, vocês vão ler essas alternativas e identificar algo a mais e vão também comprovar lá no texto, escrever alguma frase para comprovar sua resposta que está falando sobre o autor. O número 3. O estilo de vida dos moradores da ilha é o mesmo da época em que o autor era criança? Justificar sua resposta. Vai dizer que existe até hoje. Número 4. Nas frases a seguir, aparecem elementos linguísticos como verbos e pronomes que indicam ser o próprio autor quem relata sua história. Como diz assim: minha história começa numa ilha. Até hoje procuro visitar a Ilha Todos os Santos. Quando se refere o pronome minha, está se referindo à primeira pessoa. Eu, né? Até hoje procuro. Quem procura? Eu procuro, né? Então, em que pessoa verbal foi escrito o relato do texto? Então, você vai dizer se foi em primeira pessoa, eu ou nós, e em segunda pessoa, tu. Letra B. Destaque do texto que confirme o uso dessa pessoa verbal. Então, você vai pesquisar no texto uma frase que indique que para confirmar que o verbo está escrito em primeira pessoa, que o texto está escrito em primeira pessoa. Indique as alternativas corretas. Então, aqui na letra C, você vai ler esses pontinhos e vai marcar duas alternativas com um xizinho, as que forem corretas. E o número 5, na seção antes da leitura, você e os colegas pensaram em algumas hipóteses sobre o conceito do livro Na Minha Pele. Então, lá nas questões da aula anterior, vocês pensaram algum conceito iniciais se confirmaram? O que você pensou lá vendo só o título do texto se confirmou com a leitura do texto ou não? Aí você vai justificar sua resposta com a passagem do texto. Você vai pesquisar frases dentro do texto para confirmar o que você pensou, certo? E bons estudos para vocês. Se dediquem ao máximo. Não fiquem com dúvida. Qualquer dúvida, me perguntem no privado, certo? Sim. E aqui vai umas dicas para vocês de como reduzir o risco de infecção do coronavírus, né? Como manter a distância, tudo isso nós já sabemos, né? Manter a distância, usar máscara, que vocês estão vendo que eu sempre gravo aula e os outros professores gravam aula também com máscara. Lavar as mãos corretamente, não tocar o rosto quando estiver com as mãos, não estiver com as mãos higienizadas. Evitar aglomerações, higienizar os objetos e superfícies. Então, nós devemos nos cuidar para que em breve
possamos estar juntos, né? Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.